Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora Ouro Fino. Aqui quem fala com vocês é Luiz Guilherme Burza. Estamos começando mais um Espaço Livre, nesta sexta-feira, dia 7 de janeiro de 2022. Comecinho do ano e começo de ano com alguns resultados um pouco chatos para a área da saúde. Uma onda de Covid, aumento de casos de Covid e também um surto, se assim podemos dizer, de gripe, com um vírus aí H3N2, salvo engano também. E nós trouxemos aqui no Espaço Livre a diretora de saúde de Ouro Fino, Sheila Faria, para nos falar sobre esses dois assuntos e outros mais relativos à área dela de atuação aqui em Ouro Fino, que vai nos responder algumas perguntas sobre esses dois surtos, dessas duas síndromes gripais, né? Se assim podemos dizer, sobre a Covid e outros assuntos relacionados. Sheila, boa tarde, bem-vinda ao Espaço Livre mais uma vez aqui na Difusora Ouro Fino. Boa tarde a todos, agradeço o convite de estar aqui com vocês. Ô Sheila, começando por essa onda de Covid aí, muitos casos registrados aqui em Ouro Fino, quantos casos você computou aí nos últimos dias aqui em Ouro Fino? Então, de uns dias para cá, né, depois que passou as festas de final de ano, né, depois do Natal em diante, a gente observou um aumento no número de casos, né, então para você ter ideia, ficamos quase 8 semanas registrando 2, 3 casos na semana, né, antes do Natal. E de uns dias para cá, então, esse aumento, né, do número de casos da semana. Semana passada a gente teve um registro de 29 casos na semana passada. E desde segunda a gente está observando esse aumento. Então, na segunda a gente teve 24 casos positivos. Na terça, 17 positivos. Na quarta, 21 positivos. Infelizmente, ontem, né, quinta-feira, a gente teve 99 positivos. 99 positivos no único dia. Sheila, e existe informação a gente está observando aí nos noticiários da tal variante Ômicron, né? Existe informação se esses casos são dessa variante? A gente tem esse dado aqui em Ouro Fino? Então, infelizmente, a gente não tem esse dado. A Regional de Saúde, ela faz amostras, né, para fazer a avaliação com relação a que tipo de variante está circulando nos municípios. Então, ela sorteia alguns municípios para fazer essa avaliação. Ouro Fino ainda não foi contemplado, então a gente ainda não sabe dizer quais são as variantes que estão circulando no município. Mas o que a gente pode dizer é que a gente recebeu informação de que em Pouso Alegre já tiveram positivados 20 casos de Ômicron, da variante nova. E pela característica, esses casos, né, 99 que você falou só aí ontem, né, isso está sendo acompanhado por internações e enfim, alguma outra complicação ou não? Ou esses casos estão sendo só acompanhados ou melhor, estão sendo só colocados em isolamento domiciliar? Essa é a boa notícia, né? A gente imagina que seja realmente a variante Ômicron que esteja circulando, porque a gente não tem caso de internação nem de óbito, né? Desde agosto não temos caso de internação em Ouro Fino e óbitos, e a gente vê pela característica de que ela é mais transmissível, né? Então esse aumento exponencial do número de casos demonstra que provavelmente é mesmo a Ômicron, mas todos os casos estão bem em casa, são casos leves, né, que estão apenas em isolamento domiciliar, e a gente reza para que continue assim. Mas assim, mesmo não tendo internação e graças a Deus também não tendo óbitos, é importante que as pessoas se cuidem, usem máscara, como a gente está fazendo aqui nessa entrevista. A gente está aqui numa distância, né, que em tese estaríamos protegidos, mas como a gente está num lugar fechado, é importante o uso de máscara, manter esses cuidados e o álcool em gel e tudo mais. Isso é até a orientação da Regional de Saúde, é justamente essa, né? De como a gente está tendo esse aumento no número de casos, a regional ela pediu para a gente reforçar a questão da vacinação, né, da população, e reforçar essas medidas que a gente chama de não farmacológicas, né? Que é distanciamento, ambientes de preferência ventilados, o uso da máscara corretamente, álcool em gel, né, toda essas informações que a gente já vem seguindo há mais de um ano aí. Quase 2 anos, né, que a gente está martelando nesse mesmo assunto.
Ô Sheila, essa ausência de internações, além da possibilidade de ser a variante Ômicron, a vacinação pode estar contribuindo também para isso? Também, né? A gente tem aí uma cobertura vacinal muito boa, né, no município de Ouro Fino e também nos municípios vizinhos, e isso tem ajudado também a diminuir os casos graves da doença, né? Então, a importância, é outra coisa que a regional também pede para a gente reforçar, é de que as pessoas que têm o esquema vacinal completo, né, com as 2 doses, e de preferência com a dose de reforço, elas estão muito mais protegidas e tem muito menos chance de desenvolver o caso grave da doença, mesmo que seja de outra variante. E como é que está a vacinação aqui em Ouro Fino? Quantos % da população ourofinense recebeu a primeira, a segunda e a terceira dose, chamada dose de reforço? Então, até os dados, né, até o final da semana passada, 26.917 ourofinenses receberam a primeira dose, né? E 22.264 já recebeu a segunda dose. Lembrando que aqui dentro da primeira dose a gente tem também aqueles que receberam a Janssen, né, que são 608 pacientes. Que é o meu caso. Isso, 608 pessoas que já eram consideradas imunizadas com a primeira dose. E a dose de reforço, a gente tem 5.314 pessoas até o final da semana passada que receberam essa dose de reforço. A gente está avançando nesse quesito também. É importante reforçar aqui com a população de que se quem tem 18 anos ou mais e já se vacinou com a segunda dose há mais de 4 meses, já pode procurar, né, os postos de saúde e o capuchinho para receber essa dose de reforço. Que isso deve ir no mesmo lugar onde se vacinou, onde recebeu a primeira e a segunda dose para receber a terceira, né, a dose de reforço. Isso. Então, assim, só para reforçar, né, o trabalho incrível dos profissionais de saúde, né, das meninas que estão na frente, das meninas e dos meninos que estão na frente da vacinação. A gente vacinou no ano passado 50, total, né, contando primeira dose, segunda dose e reforço, 54.495 vacinas aplicadas, né? Então, parabenizar as meninas aí e o pessoal que está na frente dessa vacinação. Um trabalho bastante dedicado do pessoal aí que está na linha de frente da vacinação. Ô Sheila, e ainda nesse tema da vacinação, recentemente foi aprovado pela Anvisa a vacinação de crianças, né? A dose chamada dose pediátrica das vacinas, ou da vacina, acredito que foi uma das vacinas só que foi aprovada para crianças de 5 a 11 anos. Como é que está a sua expectativa ou do setor de saúde em geral aqui em Ouro Fino para a vacinação dessa faixa etária aqui no município? Então, a gente tem que aguardar a remessa, né, do Ministério da Saúde. A orientação da regional é que a gente só inicia essa vacinação quando receber as doses específicas para as crianças, né, mesmo a gente tendo dose de Pfizer no município, que não é para usar enquanto não chegar essa remessa específica, e eles esperam a expectativa é que seja após a segunda quinzena de janeiro, né, de que chegue essas doses exclusivas para as crianças, para a gente poder iniciar a imunização. Ô Sheila, e muita gente, pelo menos a gente tem acompanhado aí nos jornais, enfim, nos jornais de circulação nacional e em agências de notícia que a gente usa aqui como fonte nossa, até no nosso departamento de jornalismo, algumas pessoas receosas com relação a vacinar seus filhos e outras pessoas que não estão com medo, mas achando desnecessário vacinar, porque achando que a Covid em crianças não causa tantos males assim. O que você, como diretora de saúde de Ouro Fino e que está acompanhando a pandemia desde 1 ano, você já está aí à frente da saúde há 1 ano e 7 dias, né? Hoje é dia 7 de janeiro, você assumiu no dia 1º de janeiro de 2021. Como que você vê esse receio ou essas pessoas que acham desnecessário vacinar as crianças de 5 a 11 anos?
É importante lembrar que, apesar das crianças terem realmente sintomas mais leves, a gente tem essa chance do vírus mutar, né? Cada vez aparece uma variante nova, e acho que isso é muito importante, que as crianças também estejam imunizadas, né? Que também estejam protegidas contra qualquer tipo de vírus que venha aparecer, né? De mutação. Ou até desse mesmo, né? Desses que a gente tem, que está em circulação, que é a alfa, delta, a gama e agora a Ômicron, né? E mais uma que apareceu na França, né? Ihu, né? Isso, a nova variante. E então é importante, sim, vacinar as crianças, apesar delas terem essa menor chance de ter complicações, e inclusive tem se reportado, né, o que tem se mostrado é que a Ômicron, ela tem infectado crianças, né, em Ouro Fino a gente teve pouquíssimos casos de crianças que pegaram o Covid no último ano, mas Belo Horizonte, por exemplo, eu vi uma reportagem deles reportando que aumentou o número de contaminações em crianças. Então, eu acho que os pais deveriam pensar, né, da mesma forma que eles estão protegidos, eles devem também pensar em proteger seus filhos contra o coronavírus. E eu vi um dado também que parece que o Brasil foi o país que teve mais mortes de crianças por Covid, embora ataque pouco crianças, ainda assim existem casos assim, a porcentagem é pequena, mas é aquele negócio, a porcentagem é pequena, mas se acontece na família de alguém, sim, ali não importa se é 1%, se aquele 1% for na casa da pessoa, é triste demais para quem tem um filho. Isso. Quem é pai aí, eu não tenho filhos, mas a gente imagina como é que deve ser para quem tem filhos. E lembrando que o FDA, né, dos Estados Unidos, ele já aprovou e já está fazendo essa vacinação nos Estados Unidos das crianças, né? Agora a Anvisa também, que é uma agência séria, liberou a vacinação. Então a vacina ela é segura. Ô Sheila, e aquele negócio, parece que a gente está numa fase que aquela frase desgraça pouco é bobagem se aplica ao momento que a gente está vivendo. Como se não bastasse a Covid e ter essa nova variante, surgindo outras variantes. E uma coisa que as pessoas também não percebem, você falou aí nas variantes alfa, beta, enfim, a Ômicron. Quer dizer, surge uma nova variante, não quer dizer que as anteriores desapareçam, elas continuam em circulação, né? Mas assim, agora surge uma outra variante de uma velha conhecida nossa, que é a gripe. A gripe H3N2, que está lotando hospitais também, causando aí bastante problemas no sistema de saúde. Inclusive aqui em Ouro Fino, isso acabou gerando, eu não sei até se foi em função dessa H3N2, porque a gente não está, pelo que a gente levantou, não está havendo testagem, né? Mas houve problema aí de atendimento nos hospitais. Você estava em férias no final agora do ano, mas os vereadores estiveram aqui, o Paulo Henrique Kist, o Thiago Basoli, e também não esteve aqui, mas por telefone falei com o Francisco Maciel, e eles nos relataram reclamações constantes de munícipes no pronto atendimento, que chegavam lá, tinha uma fila muito grande, e o que foi mais incisivo até nessa questão foi o Francisco Maciel, que além de vereador é médico, que cobrou a contratação de um médico e na visão dele teria que contratar um pediatra, porque segundo ele, cerca de metade dos pacientes que estavam lá eram crianças, e aí também segundo o vereador Francisco Maciel, Chico Maciel, né, como ele é conhecido, um médico que não fosse pediatra não teria a mesma habilidade, por mais boa vontade e conhecimento que tivesse, não teria a mesma habilidade para lidar com crianças. E recentemente foi anunciada a contratação de um médico, mas que não era um pediatra. Como que você, agora que retomou as suas funções, está lidando com essa questão dessas reclamações dos vereadores, quer dizer, que os vereadores trazem, mas que a população que faz, e os vereadores, na função deles de representante do povo, trazem até você. Como que você está lidando com isso e com essa polêmica gerada por essa alta demanda no setor da saúde aqui em Ouro Fino?
A gente está vendo mesmo um surto de síndrome gripal, né, e com essa novo subtipo de influenza, né, que é H3N2, e isso gerou um aumento do fluxo de atendimento, não só em Ouro Fino, mas em todo o Brasil, né, a gente vê em todas as outras cidades também tem a mesma reclamação de demora no atendimento, né, de fluxo aumentado de pacientes. Lembrando que a testagem, realmente a gente não faz a testagem para H3N2, até como uma recomendação, como não tem teste disponível, né, assim, em massa, a recomendação da regional é que a gente teste para COVID e caso a pessoa dê negativa, a gente trata como gripe, né, como a influenza, e eles até encaminharam um protocolo do atendimento, como deve ser feito, né, até de questão de medicamento, dependendo se é um paciente que pode ter complicação, né, que a gente sabe que são aqueles pacientes que têm comorbidade, né, os gestantes, os idosos. Então, a gente tem todos seguindo esse protocolo. Com relação a esse aumento, né, e a indicação de se ter um pediatra na urgência e emergência, de acordo com a nova política dos hospitais, né, de urgência e emergência e política do estado de Minas Gerais, que é o Valora Minas, não é exigência ter um pediatra na urgência e emergência, né, é exigido ter apenas o clínico geral, porque o clínico ele consegue atender qualquer tipo de paciente, né, então, pensando nesse surto que a gente está tendo agora de síndrome gripal, a gente decidiu por contratar mais um clínico geral, justamente, né, um clínico a mais, plantonista, justamente para melhorar o fluxo de atendimento, né, melhorar o atendimento à população e diminuir essas filas de espera. Com relação ao pediatra, eu vejo, assim, a Dirce como a chefe da atenção primária, a gente vê que é mais importante o que a gente já tem, que é um pediatra no posto de saúde, né, na UBS do Pastor Douglas, que possa atender esse paciente, né, a criança, quando necessário, né, caso de qualquer problema que ela tenha, e que possa fazer o acompanhamento dessa criança, porque urgência e emergência é para atender, como o próprio nome fala, naquele momento, né, então se uma criança chega lá com febre, vai ser atendida, mas só para aquele momento. Lá não se faz o acompanhamento da criança como um todo, né, de olhar cartão de vacina, né, de verificar a questão de crescimento, ganho de peso. Então, assim, o pediatra lá, ele não traria esses benefícios que a gente acha que é mais interessante, que a criança seja cuidada na sua integralidade e com acompanhamento, para evitar justamente que se tenha, né, problemas futuros, do que um pediatra que só vai dar um atendimento ali de urgência, mandar a criança para casa e não vai ter esse acompanhamento. Então, por isso a gente preferiu, né, optou pelo clínico. E é claro que a gente também tem que falar com a população que os médicos, eles também têm limite, né, de atendimento. Então, esse fluxo aumentado que a gente está observando, é claro que a gente está fazendo o máximo que a gente pode, aumentou a equipe de enfermagem, colocou mais um médico, né, a partir de amanhã, até gostaria de já aproveitar a oportunidade, a partir de hoje, aliás, desculpa, a partir de hoje, né, sexta-feira, a gente começou com a testagem lá no próprio pronto atendimento, né, então a gente montou um local que é naquela primeira porta do pronto atendimento, por onde andam as ambulâncias, ali estão sendo feitas agora as testagens, né? Então, as testagens de Covid? As testagens de Covid. Justamente para melhorar essa questão do atendimento à população, que antes tinha que ir até o pronto atendimento, ir para os postos de saúde para fazer o teste, depois voltar no pronto atendimento, às vezes para ser atendido, né? Então a gente fez isso para melhorar esse fluxo, né, de atendimento para a população, mas a população precisa entender também que isso está acontecendo no Brasil todo, esse aumento do fluxo, e que os médicos, a equipe, eles têm um limite de capacidade que eles conseguem atender por tempo, né? Então tem a questão da testagem, que não é tão rápida, né? Tem que fazer a coleta, esperar o resultado, preencher ficha de notificação, justamente para a gente ter o boletim diário, né? Para a gente fazer esse acompanhamento. Então, o médico, ele tem um limite de atendimentos por hora, né, que você também não pode atender em 5 minutos, senão o atendimento não vai ser bem feito. Então, a gente pede um pouquinho de paciência, né, vão ser dias difíceis. A gente imagina que agora, passado o Réveillon ainda, pelo menos aí mais uns 15 dias de fluxo intenso de atendimentos,
A gente espera que isso passe, né, e que a gente volte a respirar com mais tranquilidade. Ô Sheli, tem alguma outra medida a ser tomada que vocês estão planejando para melhorar essa questão do atendimento, seja no pronto atendimento ou nos postos de saúde, para desafogar? Enfim, você mesmo acabou de dizer que serão dias difíceis. Tem alguma coisa que possa ser feito, que esteja à vista, ou infelizmente não há o que mais possa ser... nenhuma providência a ser tomada no momento? Para esse surto de epidemiologia que agora está tendo da gripe, né, a medida é essa mesmo, do atendimento lá no pronto atendimento. Agora, o que a gente pretende fazer agora ao longo deste ano é melhorar o atendimento nos postos na atenção primária para justamente diminuir o fluxo lá no pronto atendimento, né, porque o pronto atendimento ele é urgência e emergência, né? Então é para atender uma pessoa que realmente ela precisa ser atendida naquele momento. Assim, desculpa, né? Até te cortar, isso é um problema sério em todo o país, né? As pessoas procuram pronto atendimento muitas vezes para problemas que não são de pronto atendimento, né? Que poderiam ser resolvidos num posto de saúde, enfim. Isso, porque, por exemplo, mesmo uma pessoa que tem um plano de saúde, começa com uma dor de garganta e queira passar no médico, ela precisa agendar essa consulta, né? A dor de garganta não vai matar a pessoa naquele momento. Então, ela pode esperar, por exemplo, um paciente que tem uma dor de garganta, ele pode esperar para marcar uma consulta no posto de saúde e ser atendido um outro dia, não precisa ser naquele momento, né? Então, as pessoas precisam também saber quando procurar o pronto atendimento, né? Quando for uma coisa realmente de urgência, né, de emergência, ela procurar o pronto atendimento e para as outras questões, procurar os postos de saúde. E acho que nesse momento agora que a gente está vivendo, né, que é desse surto, tanto de gripe quanto de Covid, quanto menos a pessoa ficasse exposta é melhor, né? Então, eu acho que se tem alguma questão que dá para esperar, por que correr no pronto atendimento e, de repente, correr o risco de estar do lado de uma pessoa que é positiva para o Covid ou para a gripe e voltar doente para casa, né? Então, a gente pensar nisso também. Se tem sintomas e sintomas leves, né? Por exemplo, só uma coriza, não tem necessidade de sair de casa, fica em casa, né? Espera passar. Claro que se estiver sentindo falta de ar, né? Muitos sintomas, aí sim procurar o atendimento médico, mas senão não tem necessidade de ficar circulando por aí à toa e correr o risco de pegar ainda alguma doença. Certo. Essa é uma dica importante que está lá. Algumas pessoas, eu tive uma das vezes que eu fiz 4 testes de Covid, porque me tive síndrome gripal e aí precisei fazer o teste antes de coisa, ou porque tive contato com pessoas que tiveram Covid, e graças a Deus, todos os 4 deram negativos. E um deles eu tive lá, tava gente sem máscara no covidário. Eu falei assim, as pessoas são malucas, assim, no auge da pandemia ainda, sem vacinação, nada, e tinha gente lá sem máscara. Ô Sheila, agora há pouco eu falei que você estava completando, né, hoje completando 1 ano e 7 dias à frente aí da saúde, né, à frente como diretora de saúde. Que balanço que você faz deste período seu à frente da gestão? Você que, salvo engano, é a primeira vez que você assume um cargo público, né, assume uma função pública à frente da saúde e pega aí assumiu em meio a uma pandemia. Qual que é o balanço que você faz desse 1 ano, vamos dizer 1 ano à frente da diretoria de saúde de Ouro Fino? Olha, eu vejo como muito positivo o que a gente conseguiu fazer em 1 ano, apesar de todos os problemas, né, que a gente tem que falar sempre assim. A pandemia, ela realmente atrapalhou, né, o desenvolvimento de muitos projetos, de muitas coisas. A gente teve o entrave, né, tanto de um TAC que foi assinado com o promotor, né, em termos de ajustamento e conduta, com relação à contratação de profissionais. Então, a gente ficou muito amarrado nisso, de contratar, e
na espera do concurso. Desculpa te interromper, explica melhor esse TAC para os nossos ouvintes e também para quem está assistindo a gente no YouTube. Sim. O TAC, o termo de ajustamento, ele foi assinado entre o prefeito anterior, né, o prefeito Maurício, e o promotor, para que acontecesse o concurso municipal, né, porque o concurso ele foi adiado. Então, para garantir que o concurso ocorresse neste ano, esse termo de ajustamento, ele proibia que a gente passasse o número de contratos que a gente tinha no ano anterior, né? Então, o que eu peguei de número de contratos que tinha na gestão anterior do Maurício, eu tive que manter. Então, mesmo que eu quisesse contratar pessoas a mais, eu não tinha possibilidade de contratar por conta desse termo de ajustamento, né? E, além disso, a gente teve também o problema da Lei 173, a Lei Complementar, que é uma lei que foi sancionada de que também não poderia ter gastos, né? Aumento de gastos, principalmente folha de pagamento dos anos anteriores. Então, tudo isso acabou amarrando a nossa gestão no sentido de fazer contratos, né, de ampliar o atendimento da saúde nesse ano. E teve a questão da vacinação, né, como eu falei, foram mais de 54 mil doses aplicadas. Isso acabou que desviou um pouco a atenção da enfermagem dos postos, né, dos PSFs, para fazer a vacinação. Então, eu acho que apesar de tudo isso, a gente ainda fez muita coisa, né? Então, só para ter uma ideia, eu trouxe uns números aqui. Então, na atenção primária, que a gente consegue os dados consolidados do próprio Ministério da Saúde, que saiu consolidado agora até agosto, né, de janeiro a agosto. Fizemos quase 12 mil atendimentos individuais e 10 mil procedimentos nos PSFs e 17 mil visitas domiciliares, né, pelos agentes comunitários de saúde. Este ano também conseguimos, né, tivemos a implantação do CISAMESP, né, o retorno para o CISAMESP, que foi muito importante para a população. E no CISAMESP a gente teve agendados mais de 3 mil consultas e exames agendados, né, de especialidades, cardio, endocrinologista, dermatologista, todas as especialidades que a gente tem no CISAMESP disponível e mais os exames que também a gente tem o credenciamento, né? E então isso ajudou também a melhorar o acesso da população a esses exames e consultas. Mas eu acho que aqui eu vou fazer um parênteses e também falar com a população de que é importante tomar cuidado, assim, se a gente agenda alguma coisa, é importante de comparecer, né? Senão você acaba tirando a vez de alguém, né, e dificultando o acesso das pessoas. Tem acontecido muito de pessoas que agendam e não comparecem? Então, este ano que passou, né, nós tivemos 1.004 faltas. 1.004 pessoas faltaram em atendimentos, agendamentos no CISAMESP. Nossa, ao longo de um ano dá mais de 3 pessoas por dia, numa média, assim. Isso, de pessoas que não compareceram, né, que agendaram e não compareceram. E isso acaba que prejudica, né, não é só você deixar de aparecer, mas se você tomou a vaga de outra pessoa, dependendo do procedimento, né, porque a gente tem uma cota que a gente tem no CISAMESP, uma cota mensal de consultas, que a gente já paga aquele 1%, que é justamente para ter essa cota. Eu ia perguntar isso, é um custo também para o setor de saúde, um custo, né? Então você deixa de comparecer e acaba pagando por esse procedimento do mesmo jeito, né? Então isso, gostaria de pedir que nesse próximo ano a gente fique mais atento com relação a isso, né? De poder avisar com antecedência. E só rapidinho aqui para a gente passar, né? A gente fez no ano de 2021 3.137 viagens para fora de Ouro Fino, né? Para outras cidades como São Paulo, Ribeirão Preto, Sorocaba, etc. São muitas cidades que os pacientes vão. E também tivemos 943 viagens realizadas com ambulância no pronto atendimento, tanto de transferências, né, Covid, que a gente teve muitas transferências, quanto também viagens de pessoas acamadas que não podem andar no carro ou na van. E no pronto atendimento municipal foram mais de 37 mil atendimentos no pronto atendimento, e em específico no nosso Covidário, que funcionou de janeiro a agosto, 6.403 atendimentos e quase 10 mil testes de Covid aplicado.
Então, assim, eu vejo como muito positivo, né, todos esses, a gente tem muitos números, né, na saúde, mas acho que foi, apesar de tudo, a gente conseguiu fazer bastante coisa. É claro que errar, a gente tem erros, né, que acontecem, errar é humano, né, mas a gente sempre procura, com o nosso erro, aprender e procurar fazer o melhor depois, né, para a população. E a gente espera agora que esse ano de 2022, a gente consiga fazer muito mais, né, sem todos esses entraves, que a gente consiga, então, implantar e melhorar a atenção primária. A gente já está aí com 2 PSFs para serem implantados novos, fiz a adesão de mais um médico dos programas Mais Médicos, que deve chegar logo em Ouro Fino. A gente já tem a Larissa vai vir mais um médico, fazer horário estendido nos postos, tudo isso para melhorar o acesso, né? E a gente sabe que a atenção primária ela é mais importante porque é onde a gente previne as doenças, né? A gente fazendo a prevenção, a gente evita de lotar os hospitais, evita de ter internação e reduz os gastos também. Sheila, muito obrigado pela entrevista mais uma vez aqui na Difusora. Você que durante esse ano também sempre esteve ao lado nosso, divulgando aí os horários de vacinação, a faixa etária de vacinação, nos passando essas informações. E, de novo, aqui no Espaço Livre, trazendo essas informações. E a gente torce para que realmente esse ano, sem esses entraves que você citou, que você consiga superar os problemas que houve aí no ano de 2021. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez, né, o convite de estar aqui dividindo esses dados com vocês e estou sempre à disposição. E este foi mais um Espaço Livre nesta sexta-feira, dia 7 de janeiro de 2022, que trouxe a diretora de saúde, Sheila Faria, que veio nos falar aí sobre esta onda de Covid-19, o surto de gripe que está acontecendo aqui em Ouro Fino, as reclamações aí com relação ao atendimento, no pronto atendimento aqui de Ouro Fino, as medidas que foram tomadas para sanar este problema, e fez um balanço sobre a sua gestão à frente da Diretoria de Saúde. E você segue na programação da sua difusora Ouro Fino 94.1 FM, agora com rádio serviço e logo após o programa Vale Tudo. Boa tarde.